Nós vamos interpretar psicanaliticamente o filme O Poço, do roteiro de Pedro Ribeiro, direção-geral de Gardner Urrutia, um filme espanhol que fala das relações humanas, olhando desde um ponto de vista manifesto, das diferenças sociais, da hierarquia social, do egoísmo humano, da solidariedade espontânea da sociedade, das dificuldades que as pessoas têm de se colocar em uma no lugar da outra, pensar com a cabeça da outra, sentir a dor da outra, ajudar o indivíduo ou as pessoas que de alguma forma têm certas limitações para resolverem alguns problemas, sem ter um interesse maior a não ser fazer com que as pessoas cresçam juntas, umas ajudando as outras. Esse é o contexto manifesto do filme. Ele se vale de metáforas, metáforas maravilhosas desde o ponto de vista da criatividade, porque nos permite entender as relações sociais desde um ponto de vista externo, manifesto, e as relações psíquicas de uma maneira bastante elegante. A metáfora que o diretor usa é de um prédio profundo com vários níveis, onde num primeiro nível, na superfície, existe uma administração que vai munir ou vai alimentar as pessoas do prédio, dos diferentes níveis do prédio, com uma alimentação farta, vasta, abundante, de excelente qualidade. Mas na medida em que a plataforma vai descendo de nível em nível, as pessoas vão comendo e os restos vão ficando para os que estão embaixo, de tal forma que quando chega lá no fundo do poço, do prédio, fazendo uma referência às diferentes classes sociais e ao mesmo tempo ao psiquismo humano, já não resta muito alimento e as pessoas então vão se deteriorando progressivamente em função dessa questão das relações. A plataforma é uma metáfora dos afetos, onde o alimento significa os cuidados, a alimentação como representante das relações amorosas. Quanto mais altos são os níveis, quanto mais na superfície, melhores são as relações, ou seja, a abundância de alimento ou de afeto faz com que as pessoas sobrevivam ou convivam civilizadamente. Na medida em que nós damos afetos com fartura, fazemos com que aquelas pessoas, de alguma forma, bem alimentadas afetivamente, estabeleçam relações amorosas eficientes, com resultados interessantes, e é o que se observa no filme, na medida em que as pessoas de cima vão utilizando a plataforma para se alimentarem, e a plataforma vai descendo cada vez com menos afeto, as relações vão se deteriorando. Os afetos que são distribuídos entre as pessoas, quanto mais farto, mais saudáveis são as pessoas, quanto mais escasso, mais doentias são as pessoas, fazendo sempre uma referência às relações amorosas entre pais e filhos, entre amigos, entre casal e tudo mais, nas relações familiares. Podendo chegar à desagregação total nos níveis inferiores, onde não se vê já nenhuma expressão de afeto. A administração, nós entendemos interpretativamente, como o nível mais consciente, mais superficial do psiquismo humano, com a razão, com a lógica, com as palavras, com a ideia de que se tiver uma boa plataforma, com bons alimentos, que se tiver boas relações afetivas, as pessoas conseguirão, de alguma forma, terem sucesso na vida. Um outro nível de compreensão dessa metáfora poderia ser o ego com suas defesas ao serviço do superego. Nós já vamos entender logo depois porque eu digo isso, na medida em que nós, a partir do momento em que começamos a descer nos níveis inferiores, nós estamos falando da repressão, é uma forma simbólica de mostrar a repressão no psiquismo, ou seja, os níveis mais superiores, mais perto da consciência, têm uma certa relação afetiva, e na medida que nós vamos reprimindo e retirando o afeto da representação inconsciente, ela vai sucumbindo nas profundezas da nossa cabeça, já bastante isolada, bastante desafetizada. E aí vão surgindo os conflitos dentro da dinâmica do filme, à semelhança dos conflitos que surgem dentro da nossa cabeça, sempre pensando como uma metáfora e como símbolos dessa relação. Então, o poço seria o inconsciente, se nós olhássemos do ponto de vista psicanalítico, se estivéssemos olhando para dentro da cabeça de uma pessoa. O inconsciente com a ilógica, com a irracionalidade, com a atemporalidade, com a escassez de afetos, com a escassez de relações, digamos assim, interessantes entre os diferentes aspectos reprimidos. O certificado, que em algum momento as pessoas fazem referência dentro do poço, é uma alusão aos enganos, digamos assim,
superegóicos que nos colocam em determinadas situações de renúncia instintiva, achando que estamos fazendo uma grande coisa e que vamos ter um grande prêmio depois quando sairmos da renúncia, quando na verdade é só um engano. Na vida fazemos isso com muita facilidade, nos metemos em encrenca achando que vamos conseguir uma grande coisa, quando na verdade é só uma armadilha para nos metermos na encrenca. As grandes coisas não se conseguem através da encrenca, se consegue através dos pensamentos saudáveis, das atitudes saudáveis, das relações saudáveis, etc. Quanto mais profundo é o poço, mais primitivo e desafetizado, ou seja, menos comida e menos sentido lógico. As pessoas vão enlouquecendo gradativamente na medida em que nós vamos aprofundando dentro do poço e vão tendo relações cada vez mais arcaicas, mais primitivas, um pouco fazendo referência ao mundo herdado que todos nós temos internamente, humano e pré-humano. É um mundo ancestral com toda a sua carga que toma conta das relações de forma violenta. Esse um pouco é o simbolismo que aparece nos níveis mais superficiais do poço. O poço se caracteriza pela penumbra, pela falta de cor, que são os afetos, pelas roupas sujas e sem cores, pelas pessoas descuidadas e maltratadas, pela ausência de um ambiente agradável, de amor, pelo silêncio e por olhares desconfiados. Ou seja, é um lugar onde não tem afeto, dramatizando e representando simbolicamente a pobreza instintiva, a pobreza dos cuidados básicos necessários para que uma pessoa seja mais colorida, alegre, civilizada, que tenha capacidade de se colocar no lugar dos outros, como nós dizíamos anteriormente, construir histórias interessantes. A luz branca, que aparece sinistramente em várias cenas do filme, geralmente pelas janelas, como um feixe de luz que enceguece, é a referência à ansiedade persecutória. Sempre que se redramatiza a ansiedade persecutória, ela vai aparecer através da luz branca, que enceguece, que faz com que o indivíduo não consiga olhar de frente. Então, simbolicamente, a luz branca representa a ansiedade persecutória e a violência, o medo. Dentro desse contexto, o filme todo está sinistramente representando esses aspectos internos do mundo, da cabeça de cada um de nós, que vez por outra se manifesta na superfície. A mensagem que aparece através da menina e da panacota, em determinado momento, como a ideia de salvação, ou seja, que algum conteúdo saia de dentro de nós, ou do nosso psiquismo, e se represente, se expresse na consciência, justamente o símbolo da panacota, que facilmente nós identificamos num formato de seio materno, branco, com leite, fazendo uma referência explícita, consciente ou inconscientemente, da relação mãe-bebê, dos aspectos mais saudáveis das relações humanas, em especial as primeiras relações dos primeiros 6 meses de vida, no aleitamento materno, no carinho, na ternura que se estabelece dentro desse vínculo e que fica armazenado dentro de nós. O diretor, de alguma forma, faz menção a essa energia, digamos assim, a essas experiências interessantes que todos tivemos em maior ou menor grau, como uma ideia de que se nos apoiarmos nisso e levarmos à superfície essas vivências, de repente podemos resgatar o melhor de cada um. Essa mesma mensagem depois é transferida para a menina que se alimenta daquele seio, daquele leite, daquelas relações, e então vai para o topo do edifício numa tentativa de levar essa mensagem à consciência de que algo interessante pode ser construído a partir das bases das relações mais primárias que temos na nossa história de vida. A menina é limpa, ela tem essa mensagem de esperança, digamos assim, para escapar da tirania, da repressão. E é interessante que, à semelhança dos sonhos, ela também é um símbolo disfarçado, digamos assim, porque ela vem das entranhas, ela vem de dentro, ela também é produto daquele mundo interno desafetizado e destruído, primitivo, mas quando ela surge limpinha, organizada, mais ou menos prolixa, digamos assim, em comparação com a desestrutura e a psicose que se encontra nas profundezas da nossa cabeça. Quanto mais primitivo nós somos, mais perto do mundo psicótico nós estamos, da desagregação, da incapacidade de pensar com a lógica, da impossibilidade de estabelecer relações afetivas estáveis, duradouras, profundas, eficientes, e isso é o que o filme, de alguma forma, mostra através do tema da plataforma que sobe e desce. Mas, ainda que a menina suba, digamos assim, à semelhança dos sonhos, deformada, transformada, digamos, para passar desapercebida pela consciência, pela censura, digamos assim, que mantém
aqueles conteúdos todos dentro do poço, fica a incerteza de se ela será ou não capaz de levar a mensagem. A ideia de que é preciso disfarçar para aparecer na consciência, ou se disfarçar para aparecer na consciência, já que por alguma razão estão inconscientizadas, por alguma razão estão colocadas dentro do poço. Na medida em que há a possibilidade de burlar a censura, digamos assim, e aparecer na consciência, fica um pouco a esperança de que alguém possa tomar insight, tomar contato, pensar em profundidade, pensar em voz alta, como estamos fazendo aqui, e propor ou se propor uma modificação, uma retificação, digamos assim, de atitudes e pensamentos e propor uma saída mais interessante. Mas isso fica em aberto no filme, certamente. O roteirista já se manifestou dizendo que terão outros filmes a posteriori que talvez então possam elucidar se essa mensagem foi efetiva na consciência ou não, se foi capaz de gerar modificação dentro do indivíduo ou se foi simplesmente uma tentativa frustrada de aparecer na consciência. Ficamos por aqui. Até lá.